Fala, gurizada, o Grêmio jogou pela 7ª rodada do Brasileirão e foi derrotado para o Bragantino pelo placar de 2-0. Lembrando que às 9 horas, agora, 9 horas, 21 horas, teremos a nossa live de pós-jogo aqui no canal e eu conto com a sua participação. O Grêmio que não fez uma boa partida, em nenhum momento do jogo dá para se dizer que o Grêmio teve o domínio nem por 5 minutos. O Bragantino se impôs, o Bragantino fez o jogo dele, todas as ações da partida, o Bragantino soube o momento correto de atacar o Grêmio e o Grêmio, com um time reserva, acabou aceitando facilmente esse jogo do Bragantino e tomou 2 gols. O primeiro gol foi um bonito gol até pelo Ramires. Ele chutou meio que indefensável, vamos colocar assim, para o Rafael Cabral, apesar de eu achar que o Rafael Cabral estava no meio do caminho, mas acredito que nem super bem posicionado o goleiro defenderia. O Ramires, que foi de certa forma facilitado, né, teve a sua ação facilitada pela má marcação do Gustavo Martins. O Gustavo Martins ficou muito colado, ele fez uma espécie de pivô, girou em cima do Gustavo Martins, e aí teve a tranquilidade para acertar um bonito chute. O Bragantino abrindo o placar aos 3 minutos. O Grêmio praticamente começou o jogo perdendo, né? Começou o jogo atrás do placar. Praticamente isso. E aí o Grêmio foi bastante burocrático no meio-campo. Muitos erros de passe. Jogadores claramente desembocados. A falta de entrosamento hoje ela ficou muito ressaltada. Tava nítido. Jogadores eles corriam e o jogador que buscava o passe no lugar errado. Como eu disse, muitos erros de passe por conta dessa falta de entrosamento. O Gustavo Nunes foi um jogador um pouco acima, foi o que mais tentou, comparado aos outros atletas do Grêmio, ele foi o que mais tentou alguma coisa, mas mesmo assim ele jogou muito isolado o primeiro tempo inteiro. E o Grêmio com muito pobre de jogadas. O Grêmio que teve 1 ou 2 chutes. O Fábio teve uma cabeçada que pegou no travessão e meio que ficou por aí, sabe? Teve uma ou outra finalização, mas nada com grandes perigos, a não ser, claro, essa cabeçada no Fábio que acabou pegando no travessão. Mas o Grêmio claramente apresentou esses problemas de falta de entrosamento. Teve jogador ali que parecia estar bem travado. O zagueiro Natan, por exemplo. Ele me pareceu até meio pesado, o zagueiro Natan, mas pode ser por essa falta de ritmo de jogo, etc. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Grêmio já se mostrava claramente sem articulação e sem armação. Tá? Aí isso já estava cristalino. O Renato precisava fazer alguma coisa, precisava pensar em alguma coisa, porém o Renato foi fazer isso só no segundo tempo. O Mike e o Fábio foram 2 laterais que eles pouco apoiaram. Como eu disse, o Fábio ainda, quando subiu, raríssimas vezes, em uma dessas vezes ele acertou o travessão numa jogada de cabeça. Porém, o Mike, ele é um jogador que fica muito na defesa e muito pouco apoia. Isso somado ao Duqueiroz, extremamente burocrático. O Duqueiroz é praticamente um destruidor de jogadas do Grêmio. Em vez de ele armar a jogada, ele acaba destruindo a jogada. Ele tem muita dificuldade. Ele erra passes de 2 ou 3 metros. Enfim, ele é um grande dificultador de jogadas do Grêmio. No segundo tempo, o Grêmio voltou a campo com o mesmo time. Aí eu já acredito que o Renato poderia ter feito alguma mudança já bem no início. Porém, o Renato tentou arrumar isso na palavra. Não deu certo, o Grêmio voltou exatamente igual como terminou, lento, sem inspiração, burocrático em determinados momentos, com falhas grotescas de passe. Tem também o mérito do lado do Bragantino, porque o Bragantino soube marcar muito bem o Grêmio. O Bragantino é um time veloz, o Bragantino toca bem a bola. O Bragantino, lembrando que eles estavam com o seu time titular e o Grêmio com o seu time reserva. O Grêmio aí sem entrosamento, porque ficou 35 dias sem disputar uma partida pelo Brasileirão. E do outro lado, um Bragantino que claramente está muito mais entrosado do que o Grêmio. O segundo gol do Bragantino foi aos 12 minutos, um gol de pênalti, um pênalti bem marcado, na minha opinião. O Fábio ele estava indo bem até um determinado momento da jogada. Depois, na hora do chute, o Fábio abriu mão de ter o cuidado com o braço. E aí sim o braço interferiu. O braço prejudicou o atacante, ao arremate do atacante, e aí pênalti bem marcado.
Um pênalti muito parecido com o que não marcaram pro Grêmio lá no lance do Corinthians, que o Yuri Alberto escancaradamente colocou o braço na bola. Um lance meio parecido, vamos colocar assim, né? Dessa vez bem marcado contra o Grêmio. Ao longo do segundo tempo, o Grêmio ainda tomou alguns sustos, tomou bola na trave, o Rafael Cabral fazendo uma ou outra defesa, e aí entrou alguns titulares. O Renato lançou alguns titulares em campo, como o Cristaldo, ele lançou o Soteldo, ele colocou um jogador que pelo menos vem sendo titular, o Galdino, ele colocou também o Dodge, mas o Grêmio não mudou a cara. O Grêmio continuou errando onde estava errando, apesar de ter melhorado um pouquinho, sabe? Foi levemente melhor, criou um pouco mais do que criou no primeiro tempo, porém ainda um time desentrosado, um time desembocado. E o jogo basicamente foi isso, ok? Vamos para as notas então. Rafael, nota 5, Fábio, nota 4,5, Natan, 4, Gustavo Martins, 4, Mike, 4,5, Vila Sante, 5,5, Duqueiroz, 3, foi muito mal na partida do Duqueiroz. É impressionante como o Duqueiroz é um jogador burocrático, o Duqueiroz é um jogador que erra passes de 2, 3 metros, ele tem muita dificuldade para dominar a bola, não tem como ter o Duqueiroz como um armador. O Renato precisa rever isso. O Renato precisa achar uma outra maneira do Grêmio jogar quando precisar jogar com reservas. Hoje a utilização dos reservas ela era importante, tá? Eu achei acertado o Grêmio jogar com reservas. E nem pedia um time misto, nem nada assim. Mas o Renato precisa arrumar uma outra forma do Grêmio jogar quando jogar com esses reservas. Não dá pra jogar com 4 jogadores com característica de volante. O Grêmio fica muito amarrado, o Grêmio fica muito previsível, o Grêmio fica muito lento. Carbacho, nota 5,5. Edenilson também muito mal na partida. O Edenilson pouco apareceu, nota 3. Gustavo Nunes, aí o melhorzinho que o Grêmio teve em campo, nota 6. JP Galvão, nota 2. O JP Galvão, eu lembro dele um lance de cabeça que ele dá uma casquinha pro Gustavo Nunes, aí o Gustavo Nunes tenta evoluir, mas aí o Gustavo Nunes, aqueles problemas de acabamento de jogada, problemas de passe, etc, que o problema que estava generalizado no Grêmio, tá? Aí o JP Galvão, com essa única jogada, algo que se aproveite do JP Galvão, nota 2. Cristaldo, nota 5, entrou, deu uma melhoradinha, mas não o suficiente. Soteldo, nota 5, a mesma situação, deu uma melhoradinha, mas não o suficiente. Dodge, ele entrou e fez mais ou menos a mesma coisa que o Vila Sante estava fazendo, que o Carbacho, enfim, estavam fazendo, ficou mais ou menos nesse nível, 5,5. Galdino, nota 3, ele entrou um pouco melhor que o JP Galvão, mais na movimentação e na vontade do que qualquer coisa. O Zé Guilherme entrou no lugar do Mike sem nota. Então o melhorzinho foi o Gustavo Nunes e o pior em campo, JP Galvão. E aí o técnico Renato, nota 5,5. Renato poderia ter pensado algumas coisas ali diferente. Tá? Só isso. Acho que a escolha de botar o time reserva, de dar entrosamento, não nada contra. Eu acho que foi acertado essa forma do Renato, essa escolha do Renato. Porém, alguns movimentos durante a partida ele poderia ter feito um pouco diferente. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Até lá, até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista, o canal de torcida tricolor. Tchau!